Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? A porção do texto que nós vamos ler está a partir do versículo 60. E nós vamos observar na leitura uma reação. Esse texto ele relata a reação de alguns discípulos por ouvir um discurso, uma mensagem, uma pregação muito dura para alguns da parte de Jesus. Na verdade, esta mensagem escandalizou muitas pessoas e aqui agora, a partir do versículo 60, nós vamos ler as reações mediante esta mensagem. Acompanhe comigo no versículo 60. Mesmo sentados, vamos ler as Escrituras Sagradas. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro, Jesus, é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os e disse: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém, absolutamente ninguém, poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Versículo 66. À vista distos, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, glórias a Deus. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Amém? Até aqui, no versículo 69. Essa foi a reação de muitos discípulos ao ouvir o discurso de Jesus. A bem verdade, meus queridos irmãos, que o ministério de Jesus aqui na terra, quando ele pisou aqui na terra, teve pelo menos 3 anos. O fato é que quanto mais Jesus se aproximava do Calvário, quanto mais Jesus se aproximava da sua cruz, mais os discursos de Jesus se aprofundavam e peneirava os seus discípulos. Enquanto Jesus fazia sinais, maravilhas, prodígios, milagres, multiplicava pães e peixes, o povo seguia a Cristo. Mas quando Jesus aprofundava o seu discurso na mensagem do arrependimento, do negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz e segui-lo, as pessoas iam-se embora. Essa aqui é a grande verdade. E essas pessoas aqui estavam escandalizadas, porque Jesus declarou fortemente: eu sou o pão da vida, eu não sou aquele maná que caiu do céu e alimentou vossos pais no caminho do deserto.
Aquele pão que desceu do céu, que meu Pai mandou para vocês, aquele pão perece. Aquele pão servia para que o povo não passasse fome a caminho do deserto. Mas Jesus declara em João no capítulo 6, eu sou o pão da vida e quem come desse pão tem a vida eterna. Essa foi a mensagem de Jesus. A mensagem que escandalizou a muitos. Muitos abandonaram e seguiram outras vidas, as voltaram para suas vidas. A bem da verdade, meus irmãos, antes de nós entrarmos no texto, é bem da verdade que quando Jesus começou a falar e pregar sobre a vida eterna, até os dias de hoje é assim. Quando se fala do assunto vida eterna, parece que perde o interesse para alguns. Quando se começa a pregar sobre salvação, sobre vida eterna, esta palavra que vos trago aqui essa noite, vindas e emanadas das Escrituras Sagradas, estão fora, longe de muitas igrejas e de muitos púlpitos aqui espalhados pela face da terra. Uma palavra que pouco se é pregada, um discurso duro que confronta o homem a arrepender-se, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Para muitos é uma mensagem dura. Para muitos não tem muito valor, porque não responde aos interesses próprios ou individuais de cada um. Não que não seja importante aquilo que nós pedimos a Deus, a cura. Não que não seja importante quando nós pedimos a Deus para que Ele esteja no nosso barco para enfrentarmos as circunstâncias do dia a dia das nossas vidas. Tudo isso é importante, mas, a bem da verdade, muitos seguem a Cristo pelo que Ele pode dar e não por quem Ele é. Por isso essas reações. O objetivo desta mensagem, meus irmãos, é entendermos e compreendermos a verdadeira razão de estarmos aqui essa noite e a verdadeira razão de seguirmos a Jesus Cristo. Porque essa porção desse texto indica que os falsos discípulos buscavam o pão, a comida, a cura. Mas indica que quando Jesus começou a pregar e a falar de vida eterna e de se arrepender, essas pessoas se escandalizaram, se sentiram ofendidas e abandonaram a Cristo. Quando o texto me foi proposto, para quem iremos? O Espírito Santo me iluminou para nos aprofundarmos além dessa pergunta. Não é só entender para quem iremos, é entendermos as razões pelas quais eu estou indo para Cristo. Será que estamos aqui por razões certas? É o que nós vamos meditar juntos nessa porção do texto. Se não, vejamos no versículo 60... Porque no versículo 60, eu peço à amada igreja que mantenha a Bíblia aberta. No versículo 60, alguns discípulos acharam esse discurso de Jesus duro demais. Olha aí. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem poderá ouvir? Ou quem é que pode ouvir? Pausa aqui. Afinal de contas, que discurso foi esse? Se você acompanhar aí na sua Bíblia, em João no capítulo 6, nós vamos encontrar a primeira informação dos ditos do eu sou de Jesus. A gente leu no recitatório bíblico. Quando Jesus aqui no Evangelho de João diz: eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida, está declarado. É o primeiro dos 7 grandes eu sou no Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, que o próprio Jesus diz de si mesmo. Eu sou o pão da vida. Isso escandalizou eles. Olha o que está escrito no versículo 56, ainda aí do capítulo 6 de João, para vocês verem como eles ficaram escandalizados. Quando no versículo 56 do capítulo 6, Jesus diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim
e eu nele. Esse discurso, meus irmãos, foi muito forte para eles. Eles não entenderam. Muitos ali começaram a blasfemar. Muitos ali não compreenderam, mas o que é isso? Comer da carne de Cristo, beber do seu sangue, isso é um absurdo, isso é uma blasfêmia. Então eles começaram a murmurar entre eles. Mas o que chama a atenção aqui no texto é que essa pergunta parte de discípulos que só estavam atrás de Jesus para comer o pão, para comer o peixe, mas não estavam por trás da verdade que é o próprio Cristo. E aqui, meus irmãos, nós já podemos começar a compreender o que nós estamos fazendo aqui. Estamos apenas atrás do que Jesus pode nos dar? Ou estamos aqui por quem Jesus Cristo é? Volta um pouco ainda no capítulo 6 de João, no versículo 26, ainda nesse mesmo capítulo. Porque no versículo 26, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vocês me procuram, não porque vocês viram o milagre, mas porque vocês comeram os pães e estão se sentindo fartos. Volta lá para o texto. Jesus está dizendo, vocês estão me seguindo porque vocês só pensam em si mesmo. Vocês estão me seguindo porque vocês só querem se fartar de pão e de peixe. Vocês estão me seguindo porque vocês só querem um milagre, mas vocês não querem a palavra de vida eterna. Pense, meus irmãos, não é somente na época que Jesus Cristo pregava. Hoje, muitos estão na igreja apenas atrás de sinais, maravilhas, prodígios para si mesmo, mas não para o próprio Cristo, que se entregou em nosso favor e em nosso lugar na cruz do Calvário. Aqui de cara nós já temos uma grande lição. E quando nós nos aproximamos e nos aprofundamos no texto, essa palavra que diz assim, duro é esse discurso, na verdade na língua original é difícil é aceitar esse discurso. Olha só como é diferente. Não é somente duro o discurso é difícil de aceitar. Olha o que está escrito ainda em João no capítulo 6, versículos 41 e 42. Olha o que os falsos discípulos murmuravam, pois, dele, os judeus, murmuravam de Jesus. Porque Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam entre eles, não é este Jesus, o filho de José? Acaso nós não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como pode então ele descer do céu? Olha aqui para mim. Percebeu do que ele estava murmurando? Jesus é gente como a gente, nasceu de José, de Maria. Nós conhecemos a sua família. Que história é essa de descer do céu? Que história é essa que a gente tem que comer da carne dele, beber do sangue dele? Então eles estavam confundidos. Mas o fato é que o grande problema não era somente uma questão de entendimento. Eles não aceitavam esta palavra. Jesus estava falando de coisas espirituais, não era literal. Eles não entenderam. Não era literal, era espiritual, e coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas o grande fato, meus irmãos, é que muitos não se convertem a Cristo, não é porque não esteja entendendo o Evangelho, não é porque não esteja compreendendo, estão, mas não querem aceitar a verdade. Essa é que é a verdade. Quando a gente prega para alguém, quando a gente fala, quando a gente diz, Jesus Cristo te ama, morreu na cruz para te salvar, a pessoa diz sim, eu estou entendendo, eu estou compreendendo, mas eles estão dizendo, mas eu não aceito. Duro é esse discurso, porque o Evangelho do Senhor confronta o homem. Ele confronta o homem. Então, vamos parar para pensar aqui. O que de fato significa comer o corpo de Cristo e beber do sangue dele? A resposta é simples.
O fato de entendermos que não é literal, que é espiritual, a resposta é simples. A resposta é, como comemos do corpo de Cristo, bebemos do seu sangue? A resposta é pela palavra. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. O que é o verbo? É a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí se você vai no versículo 14, diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de ternura, de amor e de verdade. Ele pisou nessa terra, habitou entre nós. A palavra encarnou e nós comemos dessa palavra. O corpo dele que foi triturado, o sangue dele que foi espremido na cruz. Comemos esse corpo e bebemos desse sangue, que é a palavra encarnada. Jesus Cristo. Esse texto prefigura, meus irmãos, justamente as palavras de Jesus na ceia. Quando Jesus, ele toma o pão e ele partiu o pão, e tendo dado graças, ele parte e diz: isso é o meu corpo que será entregue por vocês. É simbólico, não é literal. Semelhantemente, ele pega o cálice e diz: esse é o cálice do meu sangue, da nova aliança. Comam e bebam, façam isso em memória de mim. Que vocês vão estar anunciando a minha morte, a minha ressurreição, até que ele venha. É isso que quer dizer. Mas, se adentrarmos um pouco mais no texto, o fato de eles não aceitarem esse discurso e achar essa verdade muito dura. Então, no versículo 61, João capítulo 6, versículo 61, é a vez agora de Jesus lhe perguntar. Observe aí que Jesus agora vai questionar eles. Versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou: é isso que escandaliza vocês? É isso? Jesus está dizendo: é sério? Isso escandaliza vocês? Porque eu estou dizendo que eu sou o pão da vida. Escandalizar, na palavra original do texto, é fazer de pedra de tropeço, servir de tropeço. E, na verdade, Jesus Cristo foi rejeitado pelos construtores, foi pedra de tropeço, e até hoje, Cristo é pedra de tropeço para muita gente. Pedra de tropeço para muita gente. E olha que diz o versículo 62, quando Cristo vai dizer assim, na segunda pergunta do Senhor: se vocês estão escandalizados com isso, que será, pois, se vocês virem um filho do homem subir, glórias a Deus, para o lugar onde primeiro ele estava? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, preste atenção: vocês estão escandalizados porque eu sou o pão que desceu do céu e que meu corpo será repartido naquela cruz. Eu me entregarei, morrerei para todo aquele que crê. Vocês estão escandalizados com isso? Aí o versículo 62 diz: imagina então, se vocês estão escandalizados com o sacrifício da minha morte, imagina então com a minha ressurreição, quando eu ascender aos céus, para a glória que eu tinha junto ao Pai. Imagina isso. E eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram ali pensando: meu Deus, isso não pode ser verdade. O que é isso? Esse homem que nasceu de Jesus, de José e de Maria, está dizendo que desceu do céu, que tem que comer a carne dele, o sangue dele, que se não fizer isso não vai para o céu. Que história é essa? Aí Jesus está dizendo: vocês estão escandalizados com isso. Quanto mais quando eu ascender aos céus e voltar para a glória que eu tinha junto ao Pai. Jesus então resume no versículo 63 mais claramente. Ok, vocês não estão entendendo? Versículo 63. Eu vou falar claramente agora para vocês entenderem, disse Jesus assim no versículo 63. O Espírito é que vivifica. A carne
para nada se aproveita. E as palavras, disse Jesus, que eu digo a vocês, são espírito e são vida. Vocês não estão entendendo, não. Pare de ficar pensando que você vai comer literalmente da minha carne, beber do meu sangue. É espiritual, igreja. É espiritual. Mas muitos não conseguem entender. Estão pensando que as coisas que se pregam nesta igreja são carnais, são de homens, mas emanam das escrituras sagradas. É isso que Cristo está falando para mim e para você essa noite. A carne para nada serve. A Bíblia diz, a carne para nada se aproveita, mas é o Espírito que dá vida. Efésios capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo, quando vê as pessoas, ele só vê lápide. Ele só vê as lápides e diz assim, olha, vocês estão mortos nos delitos e pecados, mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica o homem. Estamos vivendo, meus amados, o ministério do Espírito Santo. É o Espírito Santo que regenera. É o Espírito Santo que batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo que nos ilumina para entendermos a sua palavra. É o Espírito Santo que capacita a igreja com os dons espirituais. É o Espírito Santo, meu irmão. É aquilo que está dentro de mim e de você. É o Espírito que vivifica. Só quem entende as coisas espirituais é que entende o que o Espírito diz à igreja. Se você crê nisso, diga amém. É o Espírito que vivifica. A carne para nada se aproveita. Versículo 64, acompanhe comigo. Por conta desse discurso de Jesus e o que ele acabou de dizer sobre espírito e sobre a carne, eis o motivo de ter tanto descrente dentro das igrejas. Versículo 64. Contudo o quê? Com tudo isso que Jesus acabou de falar sobre a reação dos falsos discípulos. Contudo, diz Jesus, há descrente entre vocês. Pois Jesus sabia que desde o princípio, quais eram os que iam crer nele e qual dentre aqueles iria o trair, se referindo a Judas Iscariotes, que está no versículo 71. Mas o mais importante aqui é duas verdades, pelo menos uma verdade aqui está posta nesse versículo 64. É a verdade de que Jesus, ele sabia que através daquele discurso, daquela peneira que ele estava passando, ele sabia que muitos iriam lhe abandonar. A grande pergunta essa noite é: por que em muitos púlpitos de muitas igrejas não se prega a palavra que está sendo pregada essa noite nesta igreja? Talvez porque esse discurso e essa mensagem, vida eterna, essa mensagem de arrependimento, essa mensagem que confronta o homem, essa mensagem não é pregada em muitos púlpitos porque pode fazer com que as pessoas saiam, vá embora e olhando para trás digam: esse discurso é muito duro, esse discurso é difícil de aceitar. Afinal de contas, igrejas lotadas, superlotadas, sem a pregação da verdadeira mensagem do Evangelho, está cheio de dízimos e ofertas. Os irmãos entenderam? Muitas igrejas estão lotadas justamente porque falta essa mensagem. Não é que não pregue o Evangelho, mas prega parte do Evangelho. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o Evangelho deve ser pregado na íntegra. Toda palavra revelada deve ser pregado. Jesus não estava interessado. Jesus não se encanta com multidões. Jesus se encanta com verdadeiros adoradores que o adoram
em espírito e em verdade. Mas eu dou glórias a Deus, meus irmãos, sabe por quê? Porque ainda existe igrejas que pregam o verdadeiro evangelho. Amém? Ainda existe igrejas que vão de frente contra o sistema. Ainda tem igrejas que não negociam pregar a verdade. Esta igreja de Jardim Paulista não negocia, ela prega a verdade, doa em quem doer. Não está preocupado com multidões, mas está preocupado com verdadeiros servos que adoram o Senhor em espírito e em verdade, meu irmão. Glórias a Deus por isso. Uma igreja verdadeira que fica de pé, não se rende, não se dobra. Não se dobra porque o sistema é pluralista. Não se dobra com a secularização deste mundo. Não se dobra porque o mundo se perde em relatividade. Onde o mundo lá fora diz eu tenho minha verdade e você tem a sua. É relativo. E no mundo de relativismo, hoje neste mundo, é aplaudido quem é tolerante. É aplaudido com quem concorda com tudo. Mas no mundo de relativismo, a igreja que prega a verdade absoluta prevalece. Prevalece porque ela continua pregando Cristo e a verdade. Arrependa-se e creia. Jesus Cristo é o nosso único suficiente Salvador. Versículo 66. Como é bom estar numa igreja que não se cala. Como é bom, meus irmãos. Versículo 66. Por conta dessa mensagem, muitos abandonaram a Cristo. Cristo não perdeu ninguém. Foram eles que se perderam. Olha o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. Jesus está peneirando os seus adoradores, fiquem certos disso. E quanto mais o tempo passa, e quanto mais o Rei da Glória se aproxima da sua volta, mais ele peneira os verdadeiros adoradores. Mais ele peneira os verdadeiros adoradores. Tem muita gente dentro da igreja que ainda não experimentaram a graça da salvação. Igrejas lotadas, superlotadas, pessoas convencidas, mas não convertidas, estão dentro da igreja, mas longe de Cristo. Por isso que quando nós olhamos para um lado e para o outro, aí mesmo onde você está no banco aí, você está sentindo a falta de alguém que abandonou Jesus? Está sentindo falta de alguém que ia para os retiros da primeira igreja em Jardim Paulista? Está sentindo falta dos casais que iam para os casais, que vinha para a EBD, dos jovens e adolescentes, homens, mulheres, que estavam conosco, mas abandonaram a Jesus? Você está sentindo falta disso? Infelizmente, muitas dessas pessoas voltaram para o mundo. Abandonaram a Jesus. E inconscientemente declararam: Jesus, o Senhor não é suficiente para mim. O Senhor não é suficiente para atender os desejos da minha alma. É triste isso. Dói no nosso coração. Mas é justamente por isso que as pessoas estão abandonando a Jesus. Estão abandonando. Agora podemos compreender o versículo 67, 68 e 69. Porque quando nós chegamos no versículo 67, a Bíblia diz, olha aqui para mim, a Bíblia diz que muitos foram embora, abandonaram, e só ficou os 12. Está aqui os 12, entre eles Judas Iscariote. Os 12 apóstolos, os discípulos de Cristo, só ficaram eles.
Aí eles pensaram, pronto, Jesus já foi duro demais. Agora ele vai aliviar para a gente, será? Olha o que está escrito no versículo 67. Quando Jesus olha para ele e diz assim, então perguntou Jesus aos 12, porventura vocês também não querem ir embora? Apertou o discurso, né? Você está conseguindo ouvir Jesus perguntar isso para mim e para você essa noite? Vocês também não querem ir embora, não? Jesus não se ilude, queridos, com multidões. Ele não se ilude. E cada ano que passa, menos um dia para a volta de Jesus. E cada vez os discursos vão apertar. Vai se buscar os verdadeiros adoradores. E ele está perguntando para os discípulos, vocês não querem ir embora, não? Vocês não querem voltar para a vida de vocês? Ô Pedro, tu não quer pegar as tuas redes e lançar de novo para pescar peixe? Vocês não querem ter o controle da vida de vocês, mas não, é isso que ele está perguntando para mim e para você essa noite. É Jesus que está perguntando. E ele pergunta isso de forma impacta, como que para testar a nossa fé. Vocês também não querem ir embora? Só que tem um detalhe. Não se esqueça. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que para o homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Jesus já te chamou e você outrora o abandonou. Lembre-se, Jesus te chamou para ser luz do mundo. Jesus te chamou não é para ser mais pescador, para simplesmente jogar a rede no mar. Jesus te chamou para ser pescador de homens, de almas. Você abandonou o seu ministério? Você que está aqui na igreja abandonou o seu ministério? Jesus chamou você para um propósito e para uma obra. Quem chamou é fiel para cumprir. Não foi homem que chamou, foi Deus, o Todo-Poderoso que chamou você. Você que outrora andava com Cristo, você que outrora estava no ministério, trabalhando para a igreja e abandonou. A Bíblia está dizendo, vocês querem ir embora também? Ter o controle da vida de vocês? Ou vocês querem voltar para trabalhar no reino, ser usado como luzeiros desse mundo, como sal, como luz do mundo? Diante de uma pergunta como essa, muito forte, o versículo 68 traz uma das confissões mais lindas das Escrituras Sagradas. Não é só uma confissão, é uma constatação. Versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Vamos ler juntos? Senhor, para quem iremos? Pedro entendeu. Pedro entendeu. Ele captou a mensagem. É interessante porque Pedro, ele responde a pergunta de Cristo com outra pergunta. Mas é uma pergunta retórica. Significa que não precisa saber ouvir uma resposta, porque a resposta é óbvia. Pedro já sabia a resposta. É isso que significa essa pergunta de Pedro. Agora você percebeu que nós muitas vezes erramos quando nós citamos esse texto. Nós dissemos assim, Senhor, para onde iremos nós? Está errado. A Bíblia diz que é Senhor, para quem iremos, não para onde iremos. Sabe por quê? Porque Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho para a glória de Deus. Ele é o caminho. Pedro entendeu. Só tu tens, Senhor, palavras de vida eterna. Para quem iremos? Quem é a luz do mundo? Quem é a porta da salvação? Quem é o pão da vida? Quem é a verdadeira videira? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem é a ressurreição e a vida?
Quem é que dá ordem, o vento e o mar obedece? Quem foi que desceu às entranhas da terra e arrancou o aguilhão da morte? E podemos dizer, ó morte, onde está a tua vitória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Todo-Poderoso que coloca debaixo dos seus pés todos os seus inimigos? Quem é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim? É Jesus Cristo de Nazaré. O pão da vida. É para esse que nós iremos. Não porque Ele pode nos dar. É bom, é importante. Mas por quem Ele é. Por isso que no final do texto, e aqui nós encerramos, no versículo 69, Pedro ele conclui. Nós temos crido, Senhor, e conhecido. Tu és, grifa na sua Bíblia, o Santo de Deus. Quando Pedro ele fala isso, ele está afirmando: Tu és o Messias, separado, consagrado, para morrer na cruz em nosso lugar. É isso que Pedro está falando. Você que entrou aqui essa noite, que não conseguiu outrora entender essa mensagem e agora você está entendendo através das Escrituras que Jesus é o único e verdadeiro lugar, o único e verdadeiro ser que nós podemos ir, porque Ele é o Criador dos céus e da terra e tudo que nele há. Entenda, meu irmão e minha irmã, não há razão fora de Cristo. Não há sentido fora de Cristo, porque não há vida fora de Jesus Cristo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Jesus Cristo, pois, a glória eternamente. Amém.